Olá pessoal, bem-vindos! Bem-vindos mais uma vez nessa série Minha Casa, Meu Jardim. Se você não assistiu nenhuma das partes dessa série, eu te convido a visitar o nosso canal do YouTube e assistir, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, sua família, né? Temos falado da coisa linda que é ter um jardim. O jardim do outro não precisa ser mais verde, porque duas pessoas podem se unir, batalhar, arrancar as ervas daninhas e fazer da nossa casa, do nosso jardim, um jardim maravilhoso. A gente vai ficar feliz que o jardim do outro tá lindo, abençoado, mas o nosso jardim, ele é melhor, sabe por quê? Porque ele tá do jeitinho que a gente deixa, do jeitinho que a gente quer que esteja. E nós sabemos e aprendemos, né, Hildo, que a gente não vai conseguir fazer isso na força do braço, dentro de um casamento. Sem dúvida, se não tiver a mão de Deus, a graça, a misericórdia dele conosco, né, o salmista sabia disso, né? Ele dizia assim, olha, se o Senhor não guardar a casa, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não guardar, esquece. Não tem como. Não tem como. A gente somos carentes, dependentes totalmente da misericórdia e da graça dele. Sim, e até mesmo porque no casamento, né, são duas pessoas se unindo e se tornando um. Não é verdade? Essa que é a parte, mistério, né? Esse que é o mistério. Essa é a parte desafiadora, sabe, gente? Você pensa bem, né? A gente sempre fala isso, né? Uma pessoa falante como meu marido, eu calado. Uma falante, outro calado. Um vem lá de Minas, o outro vem do Amazonas, um com uma criação, a outra com outra criação. E agora essas belezuras se encontram aqui na cidade de Kearney e tem uma ideia tremenda, que é se tornar... E aí, pessoal, que começa a jornada. Mas, graças a Deus, eu tenho dito isso com o pastor Hildo, onde a gente tem ido, né, que... existe sim uma maneira de ser feliz no casamento, né, Rio? Isso não é mérito nosso. Eu acho que é quando a gente corre para Deus, que Deus transforma os nossos corações, né? E a gente então passa a amar aquela pessoa, respeitando aquela pessoa como um filho de Deus na sua individualidade, né? O Rio costuma dizer isso nos encontros de casais que a gente ministra, que eu dou o exemplo, né, que se eu vou num casamento, se é um casamento familiar, se é um casamento que eu não conheço as pessoas, não. Familiar, eu vou, se tiver 10 mesas, eu vou nas 10 mesas e converso com todo mundo. E eu sempre digo, né, que o Hildo, ele vai ficar, se você sentar na mesa dele, você vai ter um companheiro para conversar a noite toda. Mas o legal é a gente respeitar essa individualidade, né? E é aquele exemplo que eu sempre dou, e você também fala, se você compartilhar aí também, que eu não massacro ele por isso e falo, você tem que ir nas 10 mesas comigo, e pererei, parará, porque eu vou lá, dou uma risada e já volto. E ao mesmo tempo também, você não me priva de ser assim, né? Feliz, alegre, expansiva, e logicamente tudo no casamento, tanto ficar quanto ir, tanto falar como calar, tudo tem que ser feito com respeito e honra, né? Eu creio que isso é um alvo, né, no relacionamento, na vida do casal. Cada um... Porque é interessante porque quando nós nos apaixonamos, você lembra quando você se apaixonou pela sua princesa lá atrás? Você gostou de algo nele ou nela, você gostou. E isso que foi que te atraiu, né? Seja o que você gostou em mim, baby? A forma de ela se expressar, né? Faladeira, seja o jeito dele ser calmo, não sei qual foi o jeito que te atraiu de uma forma... Qualquer semelhança, gente, é coincidência, tá? E isso, infelizmente, muitos dos casais depois, aquilo que te atraiu tanto no teu cônjuge antes, depois se torna algo que o inimigo está usando hoje para atrapalhar o teu relacionamento com ele. Né? O teu crescimento, para trazer a tua felicidade muito maior ainda do teu relacionamento.
aquilo que você apreciava nele ou nela antes, agora está te chateando, está te deixando nervoso, triste, aborrecido. Não, pelo contrário, eu creio que aquilo que um dia que atraiu a gente, que chamou nossa atenção, como nunca deve ser hoje ainda, claro, com respeito, dentro dos padrões, deixar fluir como nunca. E é um dom que Deus dá para a pessoa, né? Não, daí é porque não temos que entender isso, nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes. Mas a gente não se compete, né? A gente não se compete, pelo contrário. As diferenças não causam competição, elas nos causam o quê? Completar um ou outro, né? Foi para isso que Deus nos criou. As necessidades que eu tenho na minha vida, sem dúvida, quando Deus nos uniu como casal, Ele colocou isso na vida da minha esposa, para que ela viesse me completar nas debilidades que eu tenho. E vice-versa. E vice-versa. Aquilo que faltava em mim, aquilo que eu precisava para ser uma pessoa melhor, foi colocado nele. Mas quando a gente não tem um respeito ao dom de Deus na vida da outra pessoa, é onde começa as comparações, as acusações e as competições. E é aquela frase que você sempre gosta de falar, que o casal ele está não para competir, mas para se completar. Né? É para isso que Deus nos uniu. Amém, amados? E nós cremos que é o desejo de Deus para nossas vidas como casais, como família. Ele nos uniu com um propósito, para que cada dia mais possamos ser uma família abençoada e assim abençoar as famílias da terra. E falando de Minha Casa, Meu Jardim, nós falamos nos outros episódios sobre as ervas daninhas que atrapalham o casamento. Se você perdeu, corra lá e assista. Mas hoje, a erva daninha que nós queríamos falar é sobre culpar o outro. Essa é uma erva daninha que destrói qualquer casamento. A culpa sempre é do outro. Se as finanças estão ruins, a culpa é do outro. Se um filho deu errado, a culpa é do outro. Se teve alguma discussão, mal-estar, a culpa é do outro. E nunca assume a culpa. Então, qual a forma que nós podemos, que é o 5º ponto, de combater essa erva daninha? O que devemos fazer? Nós devemos assumir a nossa culpa. Assuma a sua culpa. É fácil isso? Não. Por quê? Eu acho que eu assumo mais que você, não? Você tá rindo concordando ou rindo discordando? Depois a gente conversa sobre isso. Eu creio que isso, essa dificuldade, eu creio, ou essa forma de nós, como seres humanos, atuarmos, isso veio com a entrada do pecado na humanidade. Quando o homem pecou, isso infelizmente, isso contagiou também, isso veio no nosso DNA, onde nós, infelizmente, hoje atuamos, muitas pessoas atuam dessa forma. Mas o desejo de Deus é que não possamos atuar dessa forma. Né? O seu filho morreu na cruz para nos dar uma vida nova, e nós temos que viver essa vida nova em Jesus, onde, como nunca, nós devemos assumir a nossa culpa. Mas eles aí, né, foi isso daí dá quase uma série, né? É interessante que Deus chega ali. Deus chega com Adão e pergunta assim: o que aconteceu? Né? O que aconteceu, Adão? O que você fez, Adão? Aí Adão diz assim: olha, Deus, foi a companheira que você me criou, que você criou para mim, foi a mulher que você criou para mim, que me deu do fruto para comer e eu comi. Mas sabe, você falando isso, parece que é uma coisa que ficou lá no Jardim do Éden, mas a gente trabalhando com casais tantos anos, não é isso que alguns homens falam? Tipo assim, eu não tô rompendo, eu não tô vencendo, eu não tô com a vida boa com Deus, eu não tenho acesso aos meus filhos, tudo é culpa da mulher. Tem que ter alguém para a gente colocar a culpa. Isso não é interessante? É onde Deus, nisso tudo, Ele quer que eu apenas e você assumamos a nossa culpa. Assuma. Foi você que errou, foi você que falhou. Não está dando certo, é por sua culpa. Assuma a sua culpa. Não, mas é culpa dela. Mas assuma a sua culpa também, porque eu tenho certeza que eu e você, nas situações, às vezes, que nós podemos enfrentar na nossa casa, nós temos culpa também. A culpa nunca só é de uma pessoa. Eu posso brincar aqui um pouco. Eu acho que quando Jesus falou daquela forma, na Bíblia ele diz assim: olha, pessoal, onde tiverem 2 ou mais pessoas, onde tiver 2 ou mais pessoas, eu vou ter que estar no meio de vocês. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali estarei.
Por quê, amor? Porque onde tem duas ou mais pessoas vai ter confusão, gente. Vai ter alguma coisa que precisa de Deus para tratar daquela situação que vai acontecer no meio, sabe? E isso não é interessante? Nossa, tristemente interessante. É uma verdade. É verdade, porque o ser humano, infelizmente, quando o pecado entrou no homem, ele precisa de uma intervenção divina para fazer os acertos, os ajustes que necessitam ser. Por isso nós cremos que casamento, gente, ele é um plano e projeto de Deus. E aí, querer viver isso aqui sem o conselho e a direção daquele que criou é uma loucura. Eu acho uma loucura viver um casamento sem a presença de Deus quebrantando o nosso coração, nos levando a entender as áreas que precisam mudar. Mas eu acho engraçado algo aqui que a gente estava falando, que quando Deus vai confrontar o homem, ele fala que a culpa é da mulher. Agora, olha só, que interessante. Ele vai para a mulher. Vai para a mulher. E a mulher culpa quem? A serpente. Mas não é até hoje em dia assim, você pode perceber. Às vezes a mulher vai lá, arrebenta com o marido, faz o que tem que fazer e fala o que tem que falar e ela chega assim, olha, pastor, eu quero pedir oração, porque o diabo está destruindo a minha família. Olha pra você ver, até hoje esses comportamentos são copiados. O homem, geralmente, ele não culpa, você pode perceber, ele não culpa o diabo não, ele culpa a mulher mesmo. Tá entendendo? Essa mulher me deixa louca, essa mulher não me ajuda, essa mulher, não é ele, é a mulher olha, fala assim, bem, eu vou arrumar alguém para culpar aqui, eu não vou copiar a ideia dele não, vou além, é a serpente. E aí não muda o jeito de falar, não busca Deus, não honra o marido diante dos filhos, não compartilha das lutas, de tudo que está passando, vai lá e compra mais do que deve, faz coisas que tem que ter feito, aí na hora que a casa cai, de quem que é a culpa? É do diabo. E o diabo olhando assim, mas peraí, eu só falei e você já cedeu aos desejos e cobiça da sua própria vida. Então, nós precisamos entender isso. Deu ruim no casamento? Qual é a minha culpa? Qual é a sua culpa? Você tem culpa toda vez. E eu tenho culpa todas as vezes. Ele nem deixou eu acabar de responder. Eu falei, você tem culpa todas as vezes? Ele disse, todos nós. Todos nós temos. Ninguém, nesse processo aí, acontece algo porque é culpa de um apenas. Às vezes um pode ser o causador maior, mas tem a participação também do casal, do cônjuge também. Mas eu acho que se um se arrepender, porque os dois são um, Deus chega e faz um milagre quando um realmente de coração. Porque todas as coisas, ela provém, né? Toda a indiferença, toda a questão que traz divisão, que traz uma desunião no relacionamento, seja do casal, das pessoas, ela vem do coração do homem, né? Ela vem do coração do homem, é por causa da dureza do coração. Tudo começa aí. Se nós temos é por isso que Jesus disse que ele viria e nos daria um coração de carne, e arrancaria de nós um coração de pedra e nos daria um coração de carne. Porque um coração duro é complicado. E, infelizmente, tem muitas pessoas, nós temos a tendência, às vezes, a deixar endurecer o nosso coração muito maior, aonde só Jesus, onde só Deus, onde só o Espírito Santo pode nos convencer de uma tal forma que nós venhamos como nunca deixar Deus arrancar cada dia mais esse coração duro e nos dar um coração maleável, né? Maleável. Para que nós possamos cada dia quebrantado, para que nós possamos nos arrepender diante de Deus e mudar a situação que nós podemos estar enfrentando hoje no nosso relacionamento, sabe? Quando nós temos um coração quebrantado, fica mais fácil. Fica mais fácil. Sim, porque esse jogo custou toda a humanidade, tá entendendo? Toda a humanidade pagou por esse joguinho de culpa. E seria uma tolice você não dar conta que também pode destruir a sua casa e a sua família. Gente, olha só, né? A Bíblia está aí. Os erros das pessoas cometidos no passado devem nos servir de lição. E esse joguinho custou toda a descendência daquele casal, coisas terríveis que vieram. E também nós temos que entender isso. É tão melhor assumir a culpa e Deus sarar o nosso lar do que ficar nesse jogo e comprometer todo o nosso futuro. Agora,
Olha que coisa, né? O Senhor tinha vindo até eles, mesmo depois deles terem pisado na bola. E Ele vai vir até nós. Isso eu acho muito lindo nessa história, por causa que, apesar de Adão e Eva, né? Ou você e eu hoje podemos estar errando hoje, o bonito nessa história é que sempre Deus tem um final feliz. Sempre Deus, Ele está interessado, é a pessoa mais interessada que tem no planeta em mudar a nossa história, é Deus. Ele veio para ele se apresentou para restaurar, ele veio ao encontro de Adão, mesmo deles ter pisado na bola. Ele poderia ter dito assim: tá vendo o que eu fiz aí? Olha o que eles fizeram, eu dei tudo para eles, olha como é que tá, olha o que eles fizeram. Apaga eles. Deixa aí, eu vou formar outro homem e aí vou começar tudo de novo. Não, ele bonito disse que ele veio ao encontro dele. Ele quer resolver a situação. Ele quis ajudá-lo, ele quis resolver a situação que ele estava enfrentando. Quantas vezes Deus quer fazer isso com a gente? Assim também Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Deus é o torcedor número 1 para ajudar a gente, está dizendo assim para a gente: olha, se vocês me derem uma chance, se vocês me convidarem para essa situação, ainda que vocês não me vejam digno de estar no meio dessa situação, mas se vocês abrirem a porta, se vocês me convidarem para vir nessa situação, eu posso fazer a diferença. Olha só, Rildo, que diz Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. Ou seja, às vezes o casal está passando por tantas circunstâncias, tanta angústia, e já está pensando no pior, já está buscando as ideias do divórcio, ou da infidelidade, ou da apatia, da angústia, que abre portas para tantas outras coisas. Mas Deus está ali, né, batendo a porta, batendo, para que a gente abra e Ele restaura. Era o que Ele esperava de Adão e Eva, mas eles insistiam em maquiar e não aceitar seu erro, e encobrir o seu pecado, e, enfim, e culpar o outro. Eles dificultaram o processo. Sabe que às vezes a gente senta com casais, e talvez você conhece casais assim, que quando você escuta a história deles, que estão a ponto de divorciar, não é tão complicada. Se abrisse um pouquinho o coração, se calasse mais, se participasse mais, se perdoasse aquilo que ficou para trás, se cooperasse com algumas áreas, sabe, se passasse a amar o que o outro ama, né? Porque isso é lindo, né, gente? Olha só, meu marido veio do Amazonas. Eu tenho medo de borboleta, né? E assim, eu aprendi a amar a terra dele, porque ali estava o povo dele, as pessoas dele, a ponto que eu pulei até no rio Amazonas. Eu não pulei assim, não, né? Eu estava em cima do barco lá, ele falou que ia pular comigo, e aí ele deixou ele sozinha para vir. Isso faz a diferença, sem dúvida. Às vezes tem casais que não compartilham, né? não participam, melhor dizendo, de muitas coisas que às vezes o outro gosta. E é uma coisa tão simples às vezes, né? Por exemplo, eu gosto de muitos eventos, muitas atividades. Ela gosta, gente, nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós estamos aqui cerca de Nova York. Estamos agora no inverno, esse inverno não está tão ruim até. Mas às vezes, eu não sei, no verão, deveria dar mais essa vontade, né, no verão, né? Mas dá mais no inverno, né? De passear em Nova York, de mão dada. De passear em Nova York, no inverno. Aí eu não tem ideia do frio que faz ali. É muito frio. E o sonho dela é passear ali de mão dadas nas ruas. Mas sabe que às vezes ele faz por amor. Porque se eu posso pular o rio Amazonas com você, você pode andar em Nova York de mão dadas. Vou tremendo com frio, mas eu vou ali porque é o que ela gosta. Mas então, a gente deu um exemplo simples, mas é tão verdade isso, tão verdade. Né? E assim tem coisas, amados, que nós podemos fazer. Tem marido que gosta de futebol, né? Nós somos brasileiros apaixonados por futebol. E às vezes a mulher tem dificuldade de acompanhar no jogo. Ele gostaria de ir e tal. Olha, eu sei que não é o seu forte, mas pelo bem, pelo bem da família, né? Vá com ele, ele vai se sentir privilegiado de ter a sua presença ali com ele. Essa cumplicidade, ela é linda, sabe? A gente passar a gostar de coisas que o outro gosta. Não é que eu gosto disso, eu gosto do sentimento que eu sinto ao ver ele feliz. E vice-versa, sabe? E quando a gente tem essa abertura em nosso coração, então nós podemos desfrutar de um casamento abençoado, sabe, pessoal? Então, nós precisamos, voltando ao assunto da culpa aqui um pouco, assumir, sabe, a nossa culpa nesse relacionamento hoje que não esteja tão bem. E dizer assim, olha, mas também com esses comentários meus,
não tem como melhorar. Mas você dizer, também com essa atitude minha, não tem como melhorar. Também com essas críticas que eu faço da família dele, não tem como ele ficar feliz. Também com as críticas que ele faz em relação a qualquer outra atitude sua. E assim, quando a gente olha para o outro, eu creio, Rildo, que a gente tem que atuar com misericórdia e seguir o papel do segundo Adão. Sim, antes de nós entrarmos no segundo Adão, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui que seria, né, como acho que na outra série, no outro episódio dessa série, desculpa, nós compartilhamos com vocês um pouco. Eu creio que a atitude de Adão deveria ser diferente nessa situação. Se Adão tivesse tomado uma postura diferente, como a gente abordou um pouquinho, né, no outro episódio, se tivesse dito assim, olha Deus, nós erramos, nós falhamos, eu e minha esposa fizemos coisas que não deveríamos fazer. Olha, Eva fez ali o que ela fez. Vamos dizer que quando Eva veio para dar o fruto para ela, porque ela tinha comido, né, para Adão no caso, quando Eva comeu do fruto e foi dar para Adão, Adão deveria ter tomado uma postura diferente, ter dito assim, Eva, o que você fez? O que você fez? Ou se ele tivesse comido também, né? Dizer, olha o que nós fizemos, Eva, o que nós fizemos, nós vamos diante de Deus, nós vamos fazer algo, porque isso não precisa, isso não deveria ficar ou acontecer o que aconteceu na nossa vida. Não deveria, mas ele não fez. Ele não fez. Mas graças a Deus... Pelo segundo Adão, pessoal. E é sobre ele que nós queremos falar hoje, que é o centro do nosso casamento, Jesus. O segundo Adão. Assim, ele nos deixou um exemplo para tratar com a questão de pecados, de culpas, de problemas dentro do relacionamento. Não é fácil o exemplo que ele deixou. Fácil não é não. Porque o exemplo que ele deixou é o quê? Ok, existe alguém ali que eu amo e que está em pecado. Que está em culpa, né? Que está em condenação. Só que ao invés dele virar para o pai e falar assim, esse problema é deles, eu não aprontei isso. O que ele disse, amor? Ele disse pro pai, né? Olha, ok, precisa de alguém lá, precisa de um sacrifício, precisa de alguém morrer por esse casal, pela minha igreja, precisa de alguém morrer pelo meu povo, precisa de alguém morrer por essa criação tão linda que nós criamos. Eu estou aqui disposto a pagar esse preço. Eu assumo aquilo que Adão não assumiu. Assumo a culpa. Eu assumo o erro deles. E olha, isso aí é a melhor coisa que um casal, que um cônjuge pode fazer dentro do seu relacionamento conjugal, sabe? É assumir essa culpa. Dizer assim, eu sei que não é culpa, eu não tenho nada a ver nisso. Né? Você pode dizer isso, mas sabe o quê? Eu assumo. Por amor, né, pela felicidade da minha família, a restauração, do meu lar, eu assumo. Olha, porque Jesus ele teve que assumir essa culpa. Ele não só assumiu, mas ele teve que pagar um preço. Ele teve que pagar um preço de entregar sua vida. Ele morreu por mim, por você na cruz do Calvário. E sabe o que? Isso não foi fácil, mas foi o exemplo que ele nos deixou. Foi o exemplo que ele nos deu para que nós pudéssemos seguir. No nosso relacionamento conjugal, nós vamos ter que morrer. Se nós queremos ter o nosso casamento bem sucedido, nós vamos ter que tomar também essa mesma postura que Jesus tomou. Dizer assim, olha, se necessário for, eu morro. Eu assumo. E esse é o alvo. Para estar casado, tem que morrer. Precisamos aprender a morrer, a renunciar nossas vontades, nossos desejos, porque como andarão dois juntos se não estão em acordo? Então hoje essa é a palavra que queremos deixar para vocês, encerrando essa série de Minha Casa, Meu Jardim. Se você deseja ter um jardim, ok? Se você deseja fazer da sua família um lugar de paz, vai ter ervas daninhas. Vai ter, porque não existe família perfeita. Não existe. Tem as dificuldades. Agora, indiferente das dificuldades, se for filhos, finanças, saúde, uma coisa que o diabo não pode fazer com a nossa casa, se estivermos unidos em Deus, é separar você dele e ele de você. Amém? Essa é a sua casa, o seu jardim, o seu matrimônio é o seu bem maior e você precisa lutar por ele. Algumas palavras últimas aí, baby. Olha, nós queremos apenas agradecer pela vida de vocês. Eu sei que Deus tem um jardim que Ele projetou lindo para você. Lindo para você. Você pode dizer assim hoje, mas que jardim é esse que eu estou vivendo? Olha, eu conheço um Deus que
que Ele é um Deus que Ele faz milagres nas nossas vidas. Ele pode fazer mudanças radicais na nossa vida. Ele é o Deus do impossível. Não importa qual seja a erva daninha que esteja hoje contagiando ou afetando o teu jardim, o Senhor tem poder para remover todas essas ervas em nome de Jesus. Nome de Jesus. E nós profetizamos que o seu jardim será um jardim que irá cada dia mais florescer. Será um jardim que estará cada dia mais lindo. Será um jardim que cada dia mais irá resplandecer uma presença gostosa. Resplandecerá a paz de Deus, a vida de Deus, resplandecerá o amor de Deus, para que através do teu jardim, muitas outras vidas venham também conhecer a presença daquele que criou você e o seu cônjuge para ter esse jardim tão lindo. Em nome de Jesus. Celebre o amor, a vida a dois é bela e digna de ser vivida com alegria, com paz e, enfim, pessoal, criando os filhos, vencendo as batalhas financeiras, físicas, mas no final é melhor ser dois do que um. Abrace, beije o teu cônjuge, diga a ele que o ama todos os dias, porque a vida a dois é digna de ser celebrada, ok? Um beijo grande. Amamos estar com vocês. Deus abençoe. Um beijinho. Tchau. Shalom.